Orçamento de Estado. A terceira é de vez? Olá. Dou este título ao meu comentário teológico da semana iniciada a 25 de maio de 2014 e que hoje termina. Orçamento de Estado. A terceira é de vez? O previsível, mais que previsível, aconteceu ontem, sexta-feira, ao final da tarde. O Tribunal Constitucional acaba de chumbar 3 dos 4 artigos do Orçamento de Estado que estavam em sérias dúvidas e feridos de constitucionalidade. Feridos de inconstitucionalidade. O governo de Paulo Portas e Passos Coelho e a sua maioria sabem bem o que fazem, o que estão a fazer. São useiros e vezeiros. É o seu terceiro Orçamento de Estado que tem artigos e artigos de peso feridos de constitucionalidade. Deveriam ser, por isso, julgados e condenados, mas, pelos vistos, não lhes acontece nada. O Ministério Público não vê neste comportamento político do governo um crime. O governo é governo. Os seus crimes, afinal, para o Ministério Público, são virtudes. E está acima das leis. Até acima da lei fundamental do país, a Constituição. E depois do desastre político em toda a linha nas eleições europeias, nas quais mais de 2 em cada 3 cidadãos eleitores, elas e eles, recusaram reconhecer qualquer legitimidade a este governo e ao respectivo Parlamento, que com a sua presença nas sessões o legitima, quer como maioria, quer como oposição, vem agora o chumbo do Tribunal Constitucional. Sim, vem agora o chumbo do Tribunal Constitucional. E as consequências quais são? Queda do governo? Prisão do governo? Dissolução do Parlamento? Nada disso. Os cidadãos que não são governo, nem são deputados no Parlamento da República, nem são presidentes de República, é que vão pagar as favas com novas medidas destinadas a empobrecer-nos mais e mais e a provocar mais e mais imigração dos jovens licenciados que assim são assassinados lentamente e com eles o país. Porém, nem o Presidente da República, nem o Tribunal Constitucional andaram bem neste processo. O que deveria ter sido analisado e decidido antes de ser publicado, até porque o governo já havia sido chumbado em 2 orçamentos de Estado, foi-o apenas a posteriori. E durante 5 meses, um orçamento de Estado agora chumbado esteve em vigor e nem sequer as decisões ontem anunciadas ao país têm efeitos retroativos a janeiro, como deveriam ter. Quer dizer que o crime do governo compensa. E eles podem fazer outro orçamento anticonstitucional porque compensa.
nem o Presidente da República tem legitimidade, nem o Tribunal Constitucional. Porque o que é inconstitucional no Orçamento de Estado de janeiro a dezembro de 2014 não pode ser constitucional de janeiro a final de maio. É inconstitucional o ano inteiro. Ponto final. O país está, pois, neste momento, sem Presidente da República fiável. Está sem Tribunal Constitucional fiável. Está sem Parlamento da República fiável. E como vamos sair deste atoleiro político? Como vamos sair deste atoleiro político institucional? Que é o mais grave. Institucional. Com os do costume, com os agentes do costume, está visto que não pode ser. Os agentes do costume fazem o que está à vista. Está mais que visto que não pode ser essa a via, a forma de sair deste atoleiro político e institucional. É o institucional enquanto tal que está a ser atoleiro político. E, portanto, o institucional não pode ser a solução. É o problema. Está visto que quem constitui o institucional político no país não serve. Têm de ser, por isso, as populações a mexer-se, a levantar-se e a andar. As populações a mexer-se, a levantar-se e a andar. Passarem da abstenção à ação. Da abstenção política, mais ou menos consciente e mais ou menos assumida, à ação-intervenção consciente. A ação-intervenção política consciente, criativa, maêutica. Entretanto, vale mais, em política vale mais, não ter uma solução do que ter uma falsa solução. Em política, também em política, vale mais não ter uma solução, até que se tenha, até que se descubra, do que ter uma falsa solução. Porque uma falsa solução desmobiliza as populações e torna-as apáticas, paradas, indiferentes politicamente. E em política, nada pior que a apatia, a indiferença das populações. Então os chicos espertos institucionais levam-nos a todos, comem-nos a todos. Por isso, enquanto não se descortina e se concretiza a solução, é melhor não ter solução nenhuma. Porque a falsa solução é mais perigosa do que a ausência de solução. O vazio, a procura de solução. O vazio é criativo. Uma falsa solução não. Desmobiliza politicamente. Não façais da vossa casa comum uma terra de negócios, um mercado, um covil de ladrões. Não façais da vossa casa comum, da terra, uma terra de negócios, um grande mercado, um covil de ladrões.
Não façais do vosso país um covil de ladrões. A palavra de ordem política é de Jesus. O ser humano por antonomasia. No seu contexto histórico e cultural, ele diz textualmente: casa de meu pai. Mas a casa de Deus, Abba-mãe, o de Jesus e nosso, o dos povos, é toda a terra. É toda a terra. A terra com os seres humanos. É toda a terra. Não façais da casa do meu pai, de toda a terra, também desta porção da terra que é este país, um covil de ladrões, uma casa de negócio, uma terra de negócio, um grande mercado. Não. E a igreja? E as igrejas como é que se comportam no meio de tudo isto? Lá andam nas suas missitas, nas suas rezas, nas suas peregrinações, nas suas devoções, nas suas beatices, nas suas rotinas eclesiásticas. A Diocese do Porto, por exemplo, hoje, precisamente, 31 de maio, organiza logo à noite, depois pelas 21h30, uma procissão de velas nas principais ruas da Baixa da cidade do Porto. Quer dizer, vai ser preciso apagar as luzes elétricas, a iluminação pública da cidade, para que as velas sobressaiam na escuridão. Andamos todos pirados. Isto tem algum jeito. Uma procissão de velas que na Idade Média ainda tinha alguma significação. Agora, no terceiro milénio, no início do terceiro milénio. Mas é a solução que a Diocese de Porto encontra para isto tudo. Uma procissão de velas, com o andor da Nossa Senhora de Fátima, pois claro, e os cantos respectivos, e as rezas do terço, o paganismo, que é o cristianismo. O cristianismo tem estas soluções de engodo, de adormecimento, de anestesia. E lá vão andar com os estandartes marianos, lá vão andar com os cantos, e no fim daquilo tudo, o bispo António Francisco vai dar a sua própria bênção. Porque é que não é a população a abençoar o bispo, a ver se ele acorda? A ver se ele acorda. Se dá conta do país em que está metido e dos graves problemas com que estamos confrontados. E o Papa? O Papa também andou a passear, a peregrinar lá por Jerusalém, pela Jordânia, por Belém, a terra do crime, a terra do crime, a terra assassina e dos assassinatos contínuos, e que ele chama Terra Santa. Só esta designação é absurda e perversa, é abominável, e faz da sua viagem uma abominação. Por mais que outros digam o contrário, é uma abominação. É tudo uma encenação. Uma encenação. E assim não vamos lá. São as tais falsas soluções, quando é mais importante, mais valioso, mais fecundo, não ter ainda solução nenhuma, estarmos todos à procura dela, do que ter uma falsa solução. Igreja, se quiseres ter de Jesus, tens de ser uma igreja clandestina e a intervir politicamente ao modo de clandestinidade, ao jeito de Jesus. O meu abraço e o meu beijo de presbítero desta igreja de Jesus clandestina.